Lucas, ele era um grego gentio que Deus escolheu para narrar a história sagrada. Ou seja, Lucas era um improvável, mas Deus o escolheu. Me faz lembrar do que Paulo escreveu à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 1, 28, parte B, dizendo: Deus escolhe as coisas que não são para aniquilar aquelas que são. E eu declaro: Deus é o Deus dos improváveis. Vou repetir: Deus é o Deus dos improváveis. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 10, percebemos que Lucas, na narrativa sagrada, se inclui na viagem do apóstolo Paulo para a Macedônia, e também se inclui entre os que pregaram o evangelho lá. O versículo diz: logo depois desta visão, procuramos, está Lucas incluído, partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho. Então, além de improvável para escrever a história, Lucas agora é parte da história. E hoje eu quero declarar a você, gideonita, que neste congresso, 40º Gideões Missionários da Última Hora, ainda que você seja um improvável, ainda que você seja uma improvável, Deus te levantou, te escolheu, e você faz parte desta história. Eu não consigo chegar aqui e deixar de me lembrar que muito antes de ter a honra de ser um dos pregadores deste congresso, eu vinha muitos anos antes de excursão de Campinas a Camboriú, vinha junto com meus irmãos e permanecia aí embaixo, onde vocês estão, adorando a Deus, ouvindo palavra e sendo cheio do Espírito Santo. Houve um ano nesse ginásio que o poder foi tanto que eu fui falando línguas estranhas sem conseguir parar, do ginásio até o hotel. Então eu posso me unir a vocês e declarar: eu faço parte desta história. Você tem mais alguém neste ginásio que faz parte desta história? Levante a tua mão e dê um brado de glória a Deus esta noite. Ora, podemos dizer que o capítulo 15 do Evangelho de Lucas é um registro do ministério de Cristo, destacado e organizado com perfeição e precisão por aquele que o apóstolo Paulo chamava de médico amado. Temos neste capítulo a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. Podemos perceber ao longo dos evangelhos que é um dos instrumentos que o meigo nazareno usou para transmitir a mensagem e o seu ensino com sua grande sabedoria foram as parábolas. As parábolas são um meio de comunicação muito eficiente e muito usado na Bíblia. Parábola é uma narrativa alegórica que utiliza elementos do cotidiano para transmitir uma verdade ou um ensinamento moral,
espiritual ou teológico. Jesus usou parábolas para tornar seus ensinamentos acessíveis e impactantes para aqueles que o ouviam. A definição da parábola é literalmente colocar ao lado, tendo como propósito provocar uma reflexão e confrontar os ouvintes com verdades que precisam ser entendidas. Quem não gosta de ouvir verdade não vai andar com Jesus. Quem não gosta de ser confrontado não vai andar com Jesus. Nós temos na parábola do semeador um alerta e uma verdade muito grande. Mateus, no capítulo 13, versículos 18 e 19, escreve: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E o Espírito de Deus me dizia que Satanás tem assaltado corações na nação brasileira que ouvem a palavra, mas infelizmente não entendem a palavra. Porém, nesta noite eu venho na fúria do leão da tribo de Judá dizer a este povo com muita convicção e declarar: o inimigo não vai roubar a palavra que Deus mandou para o teu coração. Não, eu vou dizer de novo, porque estou sentindo autoridade. O diabo não vai roubar a palavra que Deus mandou para o teu coração. Nesta noite nós vamos orar como orou o salmista no Salmo 119, verso 18, onde ele diz: Senhor, abra os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O diabo quer que nós sejamos leigos de Bíblia, mas ele vai se dar mal com os gideonistas, porque aqui é biblicista, aqui é Bíblia com certeza. Sim, todos nós, igreja, sabemos que a vinda de Jesus ao mundo, além do propósito sublime de prover salvação, também teve como um de seus objetivos tirar a humanidade das trevas e trazer luz ao entendimento dos perdidos. O apóstolo Paulo, tomando a autoridade da palavra, diz em Colossenses 1:13: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pegue na mão de alguém e diga: Jesus já te tirou das trevas, Jesus já te tirou da ignorância, ele já deu luz para o teu entendimento. O profeta Isaías declara acerca do Messias da seguinte maneira: Isaías 9:2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O maior sonho do diabo é ver o crente andando nas trevas, mas vai se dar mal, Satanás, porque o farol de Jesus está sobre a igreja. Nós ainda somos a igreja da luz. Jesus veio ao mundo para proclamar o evangelho do reino e fazer com que as pessoas entendessem a mensagem. O evangelista Marcos diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Temos no registro dos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, 40 parábolas proferidas pelo meigo nazareno. Quando lemos o evangelho de Mateus, capítulo
capítulo 25, do versículo 1 ao 13, está a parábola das 10 virgens, cujo propósito é despertar o crente para a vinda do noivo. Quantos dormindo, mas o pior, a saga da parábola diz que quem ficou porque não tinha mais azeite. Quem ficou porque não tinha mais fogo. E quando não tem azeite, e quando não tem fogo, a lâmpada se apaga. Eu estou ficando farto desse evangelho água com açúcar, que não tem fogo, não tem poder, não tem autoridade. Prega grego, mas não tem fogo. Prega hebraico, mas não tem fogo. Prega aramaico, mas não tem fogo. Eu prefiro o pregador que prega simples, mas tem fogo. A lâmpada está acesa. Se tem alguém nos Gideões que está com a lâmpada acesa, joga essa mão para cima e dá um grito de glória a Jesus. No versículo 14 até o 30 do mesmo capítulo 25, Jesus conta a parábola dos talentos, e a ênfase recai sobre aquele que, tendo recebido o talento de Jesus, escondeu, negligenciou, andando pela terra e também conhecendo a igreja nas nações, olhando o movimento do povo de Deus. Quantos talentos enterrados, gente que Deus escolheu, gente que Deus levantou, gente que Deus capacitou, mas enterrou o talento. O Espírito Santo bradava nos meus ouvidos e dizia: Gideões 2025 será um congresso onde talentos serão renovados, onde talentos serão despertados. Também no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 32, a planta da mostarda é usada para revelar que o reino de Deus vai crescer. Começou pequeno, mas vai crescer. Assim disse o Deus da sua sabedoria, e está escrito no livro de Jó: o teu começo terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em abundância. Fica tranquilo, quem nasce grande é monstro. Crente nasce pequeno, ministério nasce pequeno, e o diabo olha para o ministério pequeno e diz: vai acabar. O diabo olha para o ministério pequeno e diz: não vai dar conta. Mas quem deu o ministério está dizendo: fica tranquilo que vai crescer, fica tranquilo que eu vou honrar, fica tranquilo que eu vou levantar. Em Lucas, capítulo de número 10, versículo de 25 a 37, nós temos a parábola do bom samaritano, que nos ensina que o amor ao próximo verdadeiro e genuíno se traduz em atitudes concretas. Tenho certeza que aquele sacerdote, por ser pregador, pastor Silas, dos mandamentos, pregava que tinha que amar ao próximo, mas na hora de ter atitude, ele passou de largo. Tenho certeza que o levita da parábola cantava sobre o amor ao próximo, mas na hora de ter atitude, Caliane, ele passou de largo. Deixa eu dizer uma coisa: Deus está cansado de gente que prega, mas não tem vida. Deus está cansado de gente que canta, mas não tem vida. O samaritano não tinha oportunidade no templo, não cantava no templo, não pregava no templo, mas na hora de ter atitude, ele teve atitude. Vamos parar de querer palco e vamos ter atitude de cristão de verdade. Aleluia. Pega na mão de alguém e diga: menos glamour e mais evangelho.
Não diga com autoridade, diga: menos glamour e mais evangelho. Não você está tímido, gideonita. Balança a mão desse crente e diga: menos glamour e mais evangelho. Menos glamour e mais evangelho. Agora, na parábola da dracma perdida, registrada pelo evangelista Lucas, nós podemos